não importa o quanto de feridas a vida nos dá, mas sim quantas nós conseguimos cicatrizar. Então, uma frase que a gente precisa refletir, né? O quanto eficaz está sendo o nosso trabalho. As feridas que você está tratando está sendo realmente finalizada, está sendo cicatrizada. Então, os métodos, a cobertura, a avaliação está sendo ok? Então, vamos refletir porque o nosso trabalho impacta na vida de pessoas. Vamos sempre estar fazendo anamnese, o exame físico, avaliação da ferida. E vamos falar agora sobre tecido viáveis. O que quer dizer tecido viáveis? É aquele tecido de granulação, aquele tecido vermelho, brilhante, úmido. É aquele tecido que tem tudo para começar a fazer o tecido epitelial e evoluir com uma cicatrização. O que é tecido inviáveis? Esfacelos são restos de produtos originados da atuação dos macrófagos no processo de limpeza natural da lesão, de consistência amolecida, semifluida ou liquefeita, com coloração amarelada, o famoso pus. Pode também ter a coloração marrom, cinza, que tanto pode estar aderida à ferida, como também afrouxamento aderido a ela. Tecido necrótico varia a coloração, desde a cor preta, cinza, esbranquiçada, marrom até esverdeada, sendo a escara um dos tipos mais comuns de tecido necrótico, conhecida como necrose de coagulação, apresentando-se opaca, turva e seca. Como avaliamos a característica do exudato? Avaliar sempre a quantidade, observar o tipo de secreção durante a troca do curativo. Vamos avaliar volume, se está ausente, pouco, moderado em grande quantidade, se está seroso, serossanguinolento, sanguinolento e purulento, se o odor está ausente, discreto, moderado e forte. Característica das bordas. Se a borda está aderida, descolada, hiperemiada, macerada, com hiperqueratose e salopamento. O salopamento é o túnel, onde nós avaliamos a profundidade com a técnica do cotonete. A característica da região perilesional também é avaliada, se está normal, hidratada com cor e temperatura, desidratada, seca, descamativa e pruriginosa, com eczema, mancha de ocre, hiperpigmentada e escura, temperatura fria ou quente, hiperemia, enduração, flutuação, crepitação e escoriações e edema. É importante, gente, avaliar a profundidade do cacifo formado a partir da pressão do dedo sobre os tecidos contra a estrutura óssea. Quanto mais profundo o cacifo que a depressão, maior o número de cruzes conforme o esquema abaixo. Então, vamos sempre lembrar que sem edema é de 0 cruz, né, a 4. 1 é um leve cacifo, 2 é um cacifo de mais ou menos profundidade de 5 milímetros, 3 cruzes, cacifo entre 5 e 10 milímetros, acompanhado por pé e perna edemaciados. Esta avaliação não aplica em caso de edema duro, que é o linfedema. Como mensurar uma úlcera? Primeiramente, a dimensão vai ser sempre em centímetros. O comprimento é a direção da cabeça para os pés, a largura, direção para os lados e a profundidade é o local mais profundo dessa ferida. Considere o uso de planimetria ou régua. A técnica de mensuração da área lesada procede com início à limpeza da ferida, conforme a técnica de soro em jato,
colocar na parte interna do acetato, a parte transparente da cobertura da gaze sobre a ferida, desenhar o contorno da ferida com caneta para retroprojetor, traçar uma linha na maior extensão vertical e maior extensão horizontal, formando um ângulo de 90 graus entre essas linhas, anotar a medida das linhas em centímetro no impresso da evolução para comparações posteriores, multiplicar uma medida pela outra para obtenção em área em centímetros. As ressalvas, na presença de duas ou mais feridas separadas por pele íntegra de até 2 centímetros, deve-se considerar como ferida única. Somar a área vertical de cada lesão e multiplicar pela horizontal de maior diâmetro e calcular a área. Durante o processo cicatricial com a formação de ilhas de epitelização, em que divide a ferida em várias, deve-se considerar apenas como uma ferida, conforme descrito anteriormente. A técnica de profundidade também vai limpar a ferida, introduzir uma espátula estéreo ou seringa de insulina estéreo sem agulha, ou uma sonda uretral 6 ou 8, ou dedo enluvado no ponto mais profundo da ferida. Marcar no instrumento o ponto mais próximo da borda, medir com uma régua o segmento marcado e anotar o resultado em centímetros para comparação posterior. Deve-se respeitar o orifício no qual se realiza a medição e ter o cuidado para não ampliá-lo durante esse procedimento. E também temos a técnica de mensuração de salopamento da ferida. O salopamento é o deslocamento do tecido subjacente da pele íntegra devido à destruição tecidual. Introduzir a sonda uretral na ferida, fazer varredura da área no sentido horário, identificar o ponto de maior deslocamento tecidual, direção em horas. A referência de 12 horas deverá ser mantido no cefálico. Marcar na sonda o ponto mais próximo da borda. Medir na régua o segmento marcado. Registrar a ficha o tamanho do centímetro em direção à hora, na medida feita em comparação posterior. Exemplo, 2 centímetros em direção a 3 horas.